Olá, é com muita alegria que eu inicio esse programa Chá com Mães. Eu fico muito feliz em ter você participando da nossa programação aqui na nossa Rádio Despertar. E quero dizer que é muito prazeroso compartilhar com você de todas essas informações que nós abordamos durante a nossa programação. Ter você pertinho de mim faz com que o meu coração pulse profundamente. E qual vai ser o nosso tema de hoje? Vida sistêmica. Você já parou para pensar o que é vida sistêmica? Na verdade, por muito tempo eu nem ao menos sabia o que era a vida sistêmica. Eu nem ao menos sabia o que era a prática do lar sistêmico. Mas dentro de mim existia algo que me dizia que todos nós temos o direito de sermos felizes, de alcançarmos os nossos sonhos, de nos realizarmos em todas as áreas da nossa vida. Mas veja, eu tinha essa certeza absoluta. Eu cresci com essa certeza, que todos nós tínhamos o direito de sonhar e éramos merecedores de alcançar os nossos sonhos. Por mais que muitas vezes, naquele momento do meu desenvolvimento, os sonhos não fossem alcançados na sua totalidade, eu conseguia sempre me perceber já incluída, experimentando, vivendo a experiência que ele me proporcionaria. Mas, quando eu fui crescendo, algumas coisas foram acontecendo e aos poucos eu não deixei de acreditar, nunca deixei de acreditar, mas aos poucos dentro de mim, um outro sentimento foi também acontecendo, a impotência. Eu tinha certeza, eu nunca perdi a fé, eu nunca deixei de acreditar que existia a oportunidade para todos. Mas começou a surgir uma dúvida dentro de mim. Existe uma forma de alcançar essa oportunidade? Eu não estou sabendo lidar com a vida ou me relacionar com a vida para alcançar essa oportunidade. E isso começou a gerar em mim uma grande curiosidade. Ao mesmo tempo que eu me sentia impotente, senti um desconforto extremo de estar dando a minha melhor atitude, de estar colocando a minha melhor energia, de estar dedicada num processo, mas não conseguir evoluir. A impotência e a estagnação me assombravam. Até porque eu nunca fui uma pessoa de querer me entregar, de me vitimizar. Mas a recorrência de situações que me estagnavam e não me permitiam acessar o sucesso, essa recorrência começou a se tornar um peso, um fardo. E ao mesmo tempo que essa recorrência começou a se potencializar, do outro lado surgia uma Kátia investigadora, uma Kátia buscadora, uma Kátia com sede. Com sede do quê? De compreender como fazer para acessar as inúmeras possibilidades que a vida tinha a me oferecer. Era como se eu ficasse assistindo da janela da minha casa o mundo acontecendo, as pessoas se desenvolvendo, as situações se desenrolando. Mas quando essas situações aconteciam comigo, parece que o tempo parava, que a energia cessava, que o movimento se estagnava e eu não saía do lugar. Acontece que, à medida em que isso foi acontecendo mais vezes, eu entrei num processo de estagnação e de escassez muito grande. Porque entre as situações que me envolviam, a falta de recursos financeiros, associada à dificuldade de ser vista, reconhecida profissionalmente,
gerou um quadro doente no meu sistema familiar, no meu sistema financeiro, e eu passei a dever, passei a contrair dívidas, o que gerava em mim um sentimento horroroso. Por quê? Porque eu não queria viver assim. Porque eu não era aquilo que eu estava demonstrando ser. Eu comecei a ser julgada e jamais eu quis não honrar com aquilo com o que eu me comprometia. Isso virou uma bola de neve. E chegou um ponto que os recursos acabaram. E quando isso aconteceu, eu disse, eu preciso fazer algo. Eu sempre amei trabalhar com o ser humano, eu sempre amei pessoas. E nesse período, eu já era coaching, eu trabalhava num voluntariado de atendimento a pessoas dentro da igreja, eu tinha o domínio das técnicas de coaching, eu já tinha feito cursos de PNL, mas por mais que eu tentasse colocar em prática tudo isso, parece que não funcionava comigo, mas ao mesmo tempo eu também via que quando eu aplicava na vida das pessoas, tempos depois o evento se mostrava de uma outra forma, mas surgia novamente. Foi quando eu busquei uma amiga e falei para ela, você é coaching, por favor, aplica sessões de coaching em mim. Eu preciso diagnosticar qual é a desordem que está impactando na minha vida, qual é a organização que eu preciso promover para que eu consiga evoluir e ter sucesso onde eu estou buscando. Nós fizemos uma primeira sessão de coaching e ela me disse, você não precisa de coaching, você precisa de uma constelação. E eu falei, gente, que maluquice é isso? Por que as estrelas vão interferir no meu processo de desenvolvimento financeiro? Não dei ouvidos para isso. Cheguei em casa, falei para o meu marido, não vai vir daí a solução, eu não sei mais o que fazer. Mas o que eu não entendia é que a inteligência universal, eu gosto de nomear essa inteligência universal de Deus, já estava se movimentando para me dar respostas. Eu ainda não tinha percebido que as respostas estavam vindo ao meu encontro. Mas dias depois, eu ganhei um atendimento de constelação. E decidi então ir, já que eu tinha ganho. E fiz o atendimento focado exatamente nessa estagnação, nesse movimento, nessa dificuldade que eu estava vivendo. E a partir dessa constelação, a minha vida começou a se desenrolar de uma outra forma. No terceiro dia após a constelação, várias oportunidades começaram a surgir e eu voltei para uma segunda constelação. Coloquei um outro tema e nesse tema, mais uma vez, respostas significativas e os movimentos acontecendo. Pela primeira vez, eu tinha entendido que existia um movimento que organizava, mas esse movimento era uma coisa de maluco. Um monte de bonecos em cima de uma mesa que eu escolhia como posicioná-los e de repente um clique mágico acontecia e minha vida andava. Eu não conseguia entender. Era incompreensível para mim isso. Era inatingível o que acontecia. Mas a Kátia investigadora já tinha acordado. E tinha acordado com uma força de leão que quando isso tudo começou a acontecer na minha vida, eu falei, não. Para mim é pouco resolver. Eu quero entender como se resolveu. Porque eu quero poder contar para o mundo, para todas as pessoas que sentem o que eu senti, para todas as pessoas que passam pelo que eu passei, que existe sim a solução e que eu nunca estive errada. Eu sempre tive essa semente dentro de mim, essa semente agora se expandia e explodia dentro de mim. Eu tinha razão naquilo. Mas como entender o que era aquele raio daquele movimento que tinha acontecido comigo? E então, eu comecei a dedicar parte do meu dia a acompanhar inúmeros atendimentos de constelação. E ali eu comecei a ver que as pessoas realmente, a partir de uma constelação, viviam
um divisor de águas, o antes e o depois. Mas também percebia que as pessoas começavam a tomar uma certa dependência, porque cada situação que elas desejavam solucionar, resolver, elas precisavam agendar uma outra constelação. E aquilo começou a me incomodar muito, porque assim como elas, eu tinha inúmeras situações para resolver. E eu comecei então a encontrar formas de investir em diversos atendimentos, e realmente foi esse investimento e essa certeza que eu tinha de que eu podia investir, porque eu ia dar conta de pagar, que fez com que a minha vida se transformasse. Mas eu era uma dependente, eu precisava dos atendimentos. À medida em que eu fui entendendo o processo, dentro desse processo, existia uma crença. Não é uma crença no sentido de desqualificar, mas era uma forma de interpretar a metodologia. Constelação é um movimento pontual, você chega, faz aquela correção, está liberado, a correção acontece, não precisa mais olhar para trás, está tudo certo. Mas pense, um dia é um filho que está chateado porque não foi bem na escola. Outro dia o seu cachorro adoeceu. Outro dia tem uma questão no seu trabalho. Então eu comecei a ver pessoas que buscavam 3, 4 atendimentos no mês. E faziam os atendimentos e eram muito bem resolvidos. Mas e o quanto isso estava custando para a pessoa? E o quanto estava gerando também de insegurança? A pessoa passou a delegar nos atendimentos a solução da vida dela. E se ela não tinha como fazer aquele atendimento naquele mês, porque ela tinha de alguma forma investido o dinheiro em uma outra situação, ou ela estava fazendo uma poupança para fazer uma viagem e naquele momento ela não tinha como dispor daquele recurso, ela se frustrava e ela começava a condicionar o sucesso somente quando a constelação acontecesse. E isso começou a me incomodar demais. Eu cheguei a questionar diversos consteladores, mas todos eles tinham o olhar fechado, não eram flexíveis para esse tipo de interpretação. Eu entendo, era o princípio. E eu estava naquele momento questionando um princípio básico, que era: precisa existir uma forma das pessoas terem mais acesso a tudo isso. E então eu comecei a propor para alguns consteladores, algumas consteladoras, por que não fazer encontros semanais com essas pessoas? E todos eles diziam: não, imagine, isso vai contra todo o princípio da constelação, aonde nós entendemos que é uma terapia breve, você chega, faz o diagnóstico, a correção está resolvido. Você não pode ter um encontro semanal, mas aquilo não me convencia. Aquilo para mim ficava sem profundidade. Neste mesmo período, eu decidi fazer um curso, um programa de formação. Fiz um programa de formação intensivo de 1 semana. E mais uma vez fui contra todos os movimentos de consteladores que dizem que você precisa passar anos se formando. A prática sim é fundamental, mas o programa de formação, se você se dedicar, eu fiz um programa com muita dedicação, uma imersão, um mergulho profundo de 1 semana, e aquilo virou a chave interior. Quando eu saí do programa de formação, na outra segunda-feira eu já tinha a minha agenda lotada e parti então para diversos atendimentos. Mas comecei a me sentir muito mal, porque as pessoas faziam atendimento, ficavam encantadas com o processo de liberação que elas viviam e resolviam o quê? Vir para mais um atendimento. E eu comecei a ver pessoas, naquela época, muito tempo atrás, ainda se usava cheque, né? Não existiam as maquininhas de cartão para parcelamento, ainda era uma coisa meio pré-histórica. E me deixavam 4, 5 cheques, mas diziam: eu sei que esse investimento é fundamental para mudar a minha vida. Mas eu falava: gente, eu preciso viabilizar uma oportunidade para que as pessoas consigam organizar a vida sem ter que gastar o volume financeiro que elas estão gastando. Eu entendia que era um investimento, mas eu também entendia
que precisava surgir algo mais acessível às pessoas. Por quê? Porque o atendimento de constelação, ele tem um valor significativo. Faz jus a esse valor. Mas era importante ajustar e atender a todo o público, inclusive aquele público que não tinha tantos recursos para tantos investimentos mensais. Eu passei alguns meses assim, alguns meses com esse sentimento. Chegou um momento que a minha agenda estava explodindo, não tinha mais horário para nada. Eu mal dormia, normalmente o horário que eu reservava para o almoço virava um encaixe de atendimento de alguém, e assim eu iniciava às 6 horas da manhã, meu primeiro atendimento era literalmente às 6 horas da manhã, e o meu último atendimento só Deus sabe, porque eu ia encaixando, né? Eu ia para as 6, daqui a pouco eu ia para as 7, daqui a pouco eu ia para as 8, daqui a pouco eu ia para as 9. E tinha dia de meia-noite eu ainda estar acordada, e eu falava, gente... Mas quando eu olhava a minha agenda, eu tinha bastante gente, mas eu também tinha muita recorrência. Pessoas que chegaram a marcar 2 constelações numa semana. E foi aí que surgiu uma grande inspiração no meu coração. Cria um grupo de desenvolvimento. Até então, eu não tinha a visão que eu tenho hoje. E eu decidi criar um grupo de desenvolvimento e convidar amigas para participar de encontros semanais que aconteceriam das 9 ao meio-dia às quintas-feiras. E foi fenomenal. Começamos a nos reunir, mais ou menos umas 12 amigas, e aquele se tornou o dia mais fantástico da semana. Nós fazíamos diversos exercícios, constelações, aprendíamos inúmeras abordagens, e nós começamos ali a entender que nós poderíamos aplicar a técnica da constelação sem ter que fazer uma constelação a todo momento. E começamos a testar. E trazíamos esses testes na semana seguinte para contar, para partilhar. E essa partilha começou a se tornar cada vez mais rica. Daí surgiu o meu primeiro workshop, um workshop inspirado no livro da Marie Kondo, que fala sobre organização. E esse livro inspirou todo o grupo, por mais ou menos umas 8 semanas, a participar de um encontro onde nós líamos o livro e associávamos a prática da organização da casa, do closet, da gaveta, a organização interior, das nossas prateleiras interiores. E nós fizemos um movimento fantástico no mundo interno e no mundo externo. Ao mesmo tempo que às quintas-feiras nós íamos corrigindo o nosso mundo interno, o nosso mundo externo ia sendo ajustado. Organizamos os nossos closets, organizamos a nossa casa, doamos um mundo de roupas, um mundo de brinquedos, e foi um movimento energizante e revitalizador. Neste momento eu entendi que eu não estava enganada, que existia uma forma de proporcionar aprendizado para as pessoas que não queriam se tornar consteladoras, mas queriam viver a prática das leis sistêmicas. E eu fui aprimorando cada vez mais isso, comecei a criar workshops na sexta-feira também, e a partir daí vim numa crescente, até que eu me dei conta que eu havia criado um novo estilo de vida. E que essas minhas amigas que tinham passado também o ano se encontrando, que tinham passado 2 anos se encontrando, também tinham criado um novo estilo de vida. Esse estilo de vida, ele era completamente diferente de tudo que eu vivia anteriormente. Naquele momento, eu tomei a consciência. Hoje, eu tenho uma vida sistêmica. E aí você vai me perguntar, Kátia, mas qual é a diferença entre a vida que você levava e a vida sistêmica?
A vida que eu levava, eu seguia por seguir. O que eu não entendia é que existem leis silenciosas que geram um grande impacto na nossa vida. Imagine o seguinte: você pega um carro, sai nas ruas andando na contramão, subindo em calçadas, andando em alta velocidade, sem seguir nenhuma lei de trânsito. O que vai acontecer? Você vai causar acidentes, você não vai conseguir chegar ao lugar final, você vai ser multado, você vai pagar uma conta alta por conta disso. Era assim que eu estava levando a minha vida. A minha vida estava sendo conduzida sem conhecer leis que movem o universo e quer eu as conheça ou não, elas geram uma grande interferência na minha vida. Quando eu tive essa compreensão, eu fui estudar essas leis e fui entender como essas leis se mostram no meu cotidiano. Como essas leis podem ser aplicadas por mim, gerando um resultado desejado. E como essas leis, quando não aplicadas por mim, geram uma inúmera interferência, ou inúmeras, não é uma, mas inúmeras interferências na minha vida. Fui compreender também que eu não sou um ser isolado, mas que eu vivo como parte de um todo que se chama consciência universal, um todo que se chama consciência familiar e eu sou a consciência individual. Essas três consciências estão entrelaçadas, ou seja, o universo é um grande conjunto que contém o meu sistema familiar. Todos aqueles que fazem parte da minha família, se um dia fizeram, mesmo que há muito tempo atrás, quando eu nem imagino que o mundo era mundo, todos eles contribuíram para que eu surgisse. Se alguém lá no passado não tivesse existido, eu não poderia existir aqui. Esse entendimento também me mostrou que quando as gerações passadas desse meu sistema familiar vivem situações disfuncionais e algo fica em aberto, algum desses membros se sente sem dignidade, sem ser visto, sem ser percebido, quando algum desses membros sente que ficou devendo algo, quando houveram interrupções de sonhos, ou quando alguém foi julgado, excluído, perdeu o direito de pertencer, automaticamente a energia deste sistema familiar fica vibrando e buscando meios de corrigir. Dessa forma, surgem as urgências sistêmicas. As urgências sistêmicas nada mais são do que um alerta muito grande, piscando, dizendo: existe algo no passado que ainda espera reconhecimento, reparação, redenção. Mas, Kátia, como eu vou saber disso? Quando você percebe que alguma coisa te incomoda, que você tenta realizar e não consegue, é o primeiro sinal de que aquele passado ainda espera algo de você. Quando isso acontece, nós devemos olhar para essa raiz, fazer um diagnóstico dessa raiz através da prática do olhar sistêmico e então incluirmos tudo aquilo que estava excluído. Quando eu entendi isso, eu compreendi que mesmo sem pensar, mesmo sem ter esse conhecimento, tudo que aconteceu na história da minha família e ainda não tinha sido bem elucidada, de alguma forma, estava impactando na minha história. Entendi que existiam situações
que não eram para ser entendidas ao pé da letra. Eu não tenho bola de cristal para entender, foi fulano ou foi ciclano. Mas a tomada de consciência era fundamental para que eu retomasse o controle da minha vida, para que eu retomasse o controle da minha existência e então conseguisse me reconectar ao fluxo natural de desenvolvimento, de evolução. Esses dois conhecimentos, o entendimento das leis sistêmicas e mais a compreensão de que eu sou parte de um todo e esse todo gera um impacto na minha vida. Quando eu estou entrelaçada a esse todo e eu estou, de alguma forma, identificada com esse processo, eu perco o direito de fazer escolhas e acabo vivendo um padrão de repetição. É como se os meus olhos se fechassem para frente, só pudessem olhar aquela situação. Mas não são olhos da racionalidade, são olhos inconscientes. E por mais que eu racionalmente tente olhar, tente descobrir, eu fico dando respostas superficiais. É como se você chegasse para mim e dissesse, eu estou com febre. E eu dissesse, toma Tilenol, toma Novalgina. Vai abaixar a febre. Mas eu vou na raiz? Não. Agora, se de repente você passar por uma consulta e o médico identificar que você está com dor de garganta e a dor de garganta que está gerando a febre e te der um remédio para tratar a dor de garganta, a febre vai cessar como consequência. A prática do olhar sistêmico é isso. Ele vai olhar para o que está causando a febre, o que está causando o mal-estar, o desconforto, o sentimento de impotência. E a partir desse diagnóstico, a consciência que surge, ela é o suficiente para que a ordem se restabeleça. Muitos de vocês me perguntam, mas aí eu preciso fazer um exercício sistêmico? Mas e aí, a hora que surge essa consciência, o que eu faço com ela? Não faça nada. Não é necessário fazer nada. Simplesmente aquiete. Aquietando, com essa consciência em expansão, o próprio sistema familiar possui todos os recursos necessários para o restabelecimento da ordem, do fluxo de energia. E nos dias consecutivos, nos dias seguintes, você vai perceber o grande diferencial. Você vai perceber como a ordem se restabelece e novas oportunidades surgem. A sua visão se expande, a sua percepção se expande. E você então começa a ter insights. Você começa a perceber que aquilo que parece que não vinha a solução, estava ali, na sua frente a solução. E você diz, mas como eu não tinha percebido isso antes? Não dava para perceber. Antes, você estava preso ao passado. Antes, você estava olhando para a urgência do seu sistema. O amor que transborda dentro de você te unia, te entrelaçava ao destino dos antepassados. Quando eu olho e reverencio a cada um deles, entrego a dignidade, o respeito, sentindo gratidão, entendendo que cada um vibra nas minhas células, entendendo que eu sou quem eu sou, porque a experiência de cada um pulsa forte dentro de mim. E essa experiência, essa energia que pulsa em cada pedacinho das minhas células, me impulsiona a agir, a contribuir com a inteligência universal, com a consciência universal. Como consequência dessa contribuição à consciência universal, vem também a contribuição ao sistema familiar. E como consequência dessas duas contribuições, o equilíbrio entre dar e receber faz com que eu me abra a receber a contribuição do universo. E então eu me reconecto ao movimento de dar e receber e à fonte inesgotável de recursos que jorra abundância para a minha vida. É fantástico compartilhar com você de todo esse conteúdo. Eu quero muito saber como foi essa aula e essa experiência para você. Use o gravador do nosso aplicativo, deixe uma mensagem contando para mim como foi para você experimentar essa aula. E eu vou ficar muito feliz em poder ouvir e compartilhar
da sua experiência. Um grande beijo no coração. Lembre-se, a vida é por nós. Eu existo e a vida me impulsiona.